Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Lucas Santos Cunha, da Faculdade Evangélica de Rubiataba, e vamos dar seguimento ao nosso curso de Direito Civil 5, Direito de Família. Estudamos nas aulas passadas casamento, a parte introdutória do regime de bens, os regimes de bens de forma específica, e aí chega um momento que talvez esse casamento dê errado. E aí estudaremos essa parte da dissolução da sociedade e do vínculo conjugal. Mais uma vez, as doutrinas utilizadas, professor Flávio Tartucci e professor Carlos Roberto Gonçalves. Vamos lá, a matéria é bem simples, acho que a aula vai ser rápida, porque não tem muita dificuldade. É uma matéria bem conceitual. Temos aqui uma parte introdutória, tá? Que primeiro nós temos que distinguir o que é sociedade conjugal e vínculo matrimonial. Então existe aqui uma diferença apontada pela doutrina que gera uma grande importância para a nossa prática do direito de família, para o nosso estudo do direito de família. Então fazemos aqui um paralelo da sociedade conjugal e vínculo matrimonial. Então, a sociedade conjugal nada mais é que um complexo de direitos e obrigações que formam a vida comum desta família, forma a vida comum dos cônjuges. Ou seja, em outras palavras, sociedade conjugal são os direitos e deveres dos cônjuges. Lembra que nós estudamos os direitos e deveres dos cônjuges? Lá no artigo 1566, são deveres de ambos os cônjuges, fidelidade recíproca, vida em comum no domicílio conjugal, mútua ou assistência, sustento, guarda, educação dos filhos, respeito e considerações mútuas. Ou seja, quando você pensar em sociedade conjugal, lembre que a sociedade conjugal é igual aos direitos e deveres, aqueles mesmos elencados lá no 1566, o nosso código. Já o matrimônio, já o vínculo matrimonial é o em volta, é aquilo que cria a família, essa família legitimada pelo casamento, certo? Que passa a valer o status dos cônjuges como casados, como partes, como partícipes necessários e exclusivos da sociedade conjugal. Ou seja, o casamento nós vamos enxergar como um todo, certo? E o casamento, ele é esse vínculo de ligação entre os cônjuges. É o que dá o status de casado, é o que dá a procedência dessa família criada pelo vínculo matrimonial. Já a sociedade conjugal, ela é o núcleo central desse casamento. Porque primeiro você casa, e quando você casa, você cria direitos e deveres. Esses direitos e deveres são o núcleo do casamento. É o que nós chamamos de sociedade conjugal. Acho que vocês vão entender melhor desta forma. Veja bem, o casamento, então, é o todo. É o que está revestindo toda a figura do casal. E a sociedade conjugal, ou seja, o casamento é o todo, que é igual ao vínculo matrimonial. Vínculo matrimonial é igual ao casamento. Perfeito. E a sociedade conjugal é o núcleo central do casamento. Beleza, professor, mas por que nós estamos estudando essa distinção? Porque, meus queridos, nós estamos falando nessa disciplina de hoje, nós vamos falar sobre a dissolução do casamento. E aí nós temos que ver que existem institutos que dissolvem o casamento, e dissolvendo o casamento, a sociedade conjugal também vai embora junto. Por exemplo, o divórcio, a morte, a invalidade do casamento. E existe um instituto
que é fruto de uma grande polêmica, se esse instituto ainda está existente no nosso ordenamento jurídico civil ou não, que é a chamada separação. E a separação, ela não acaba com o casamento, ou seja, com esse vínculo matrimonial. A separação só atinge o núcleo, a sociedade conjugal, ou seja, a pessoa que separou. Ela não precisa cumprir os direitos e deveres do casamento, mas ela ainda está casada. O vínculo matrimonial, o entorno, ainda está existente. O que impede dessa pessoa casar novamente. Para ela casar novamente, ela teria que converter essa separação num divórcio, por exemplo. Ok? E o que também deixa claro que a pessoa separada ela pode reestabelecer o casamento, não precisando casar novamente. Olha que bacana essa disciplina, olha que curioso. Então, olha só, o casamento. Então, quando nós falarmos casamento, você vai lembrar de vínculo matrimonial. Você vai anotar isso. Casamento é igual vínculo matrimonial. Porque se eu perguntar na prova como é extinto o vínculo matrimonial, você tem que lembrar, o vínculo matrimonial é o casamento, ou seja, é o todo, ok? Então, como é que ele é extinto? Bom, pela morte. E a morte aqui nós trazemos também a morte presumida, tá? A ausência. O famoso fui comprar um cigarro e nunca mais apareceu. Não sei se está vivo, se está morto. Ou naqueles casos ali de uma tragédia em que eventualmente a certeza é quase clara que a pessoa faleceu naquela tragédia. Nós não encontramos o corpo, mas não tem como essa pessoa ter sobrevivido. Então, tanto a morte natural quanto a morte presumida, a ausência, ela ataca, ela extingue todo o casamento e o núcleo central, que é a sociedade conjugal. Beleza? O divórcio ele ataca tudo, tanto é que se as pessoas divorciarem e quiserem restabelecer essa união, é só casando novamente, tá bom? O divórcio ataca tudo. E as invalidades do casamento, lembra das invalidades? O casamento nulo e anulável. Casamento nulo, 1548, é nulo o casamento contraído com infringência dos impedimentos, 1521. O casamento entre ascendentes, descendentes, colaterais até o terceiro grau, por afinidade em linha reta, ou seja, casei com impedimentos, com infringência dos impedimentos, esse casamento meu é nulo, uma nulidade absoluta. E os casamentos anuláveis quer dizer que talvez esses casamentos poderão ser validados ou anulados. Nós estamos diante de uma nulidade relativa, ok? É o 1550. Quem não menor em idade núbil, sem autorização dos pais ou representantes, casei por vício de vontade, fui enganado quanto à pessoa, que mais? Incompetência da autoridade que celebrou o ato, ou seja, o casamento que foi declarado inválido, seja por nulidade ou anulação, esse casamento será totalmente extinto, tanto o casamento quanto a sociedade conjugal. Então, tanto esse vínculo matrimonial, que é igual a casamento, quanto o núcleo central, que é a sociedade conjugal, que é igual direitos e deveres do casamento. Então, é tão forte a invalidade nesse caso, que se o casamento for anulado, eu volto a ser solteiro. Se o casamento foi decretado a nulidade, eu volto a ser solteiro. Tá bom? Beleza? Fechou? Já a separação, meus queridos,
ela agride só esse núcleo central aqui, só a sociedade conjugal, só os direitos e deveres, ok? Então a sociedade conjugal é o núcleo central do casamento, ou seja, os direitos e deveres. Como é que é extinto? Pela separação e pelas que a gente acabou de citar, porque olha, se a morte extingue tudo, também extingue a sociedade conjugal. Se o divórcio extingue tudo, também extingue a sociedade conjugal. Se as invalidades extinguem tudo, também atingirá os direitos e deveres, que é igual à sociedade conjugal. Então a única diferença que você tem que anotar, você vai pôr um asterisco, lembrete, importante, preste atenção, que a separação só extinguirá a sociedade conjugal, ou seja, a separação só extinguirá os direitos e deveres dos cônjuges. Meus queridos, separação é diferente de divórcio. A partir do momento que você está aprendendo isso, você acadêmico de direito, que deve estar aí no 5º, 6º, 7º período, é inadmissível vocês confundirem separação e divórcio. As pessoas não instruídas com a nossa lei, elas podem falar, fulano é separado, fulano é divorciado, quiçá até desquitado. Aí desconfia da idade que fala em desquite, da idade da pessoa que fala em desquite, tá? Desquite é um pouco antigo, mas veja bem, separação é um instituto do direito de família em que extingue a sociedade conjugal, ou seja, os direitos e deveres. O vínculo matrimonial, ou seja, o vínculo do casamento, ainda continua ativo. Já o divórcio agride todo o centro do casamento, tanto o casamento, tanto o vínculo, quanto a sociedade conjugal, ou seja, o núcleo central, que são os direitos e deveres. Então, essa tela fala basicamente isso que eu estou repetindo para vocês. Separação não destrói o casamento, ela ataca apenas o núcleo central, ou seja, os direitos e deveres dos cônjuges. Pessoas separadas, então, não precisam ter fidelidade recíproca, não precisa ter a coabitação, a vida comum em domicílio conjugal, mas para uma boa parte da doutrina, mesmo separados, eu preciso ter a mútua assistência, o sustento, guarda e educação dos filhos, o respeito e as considerações mútuas. O que vocês acham? Isso é óbvio que deve permanecer, porque são direitos e deveres ligados à dignidade da pessoa humana. Então é mais importante do que o instituto da separação. Respeito mútuo, isso é óbvio. A urbanidade, o respeito, o bom senso deve existir em qualquer tipo de relacionamento. Cuidado, zelo e tutela dos filhos, isso é princípio constitucional, então é óbvio que deve permanecer, tá bom? Então, é importante salientar que essas pessoas separadas, elas não têm que cumprir aqui direitos e deveres, com exceção daqueles ligados à dignidade da pessoa humana, mas também elas não podem se casar, porque elas estão com um vínculo matrimonial ligado. Quer casar novamente, converta a separação em divórcio. O 1571, ele elenca as causas terminativas da sociedade conjugal. Vamos lá para o 1571? Então é o capítulo 10 aqui do nosso Código Civil, da nossa disciplina, e ele fala basicamente o seguinte, olha, a sociedade conjugal termina, pela morte de um dos cônjuges, pela nulidade ou anulação do casamento, pela separação judicial, pelo divórcio. Até aí tá tudo bem, até aí tá tudo muito bom. Você lendo aqui, você abrindo o site do Planalto, que está extremamente atualizado, o Código Civil, você vai ver que a separação judicial
ela ainda está elencada aqui no nosso Codex, no nosso Código Civil. Só que isso é uma grande polêmica. Para muitos, a separação não existe mais. Mas como assim, professor? O senhor acabou de falar que se você entrar na lei atualizada, a separação vai estar lá. Vai estar lá. Mas para muitos, a separação foi extinta por conta de uma emenda à nossa Carta Maior. Vamos daqui a pouquinho falar sobre isso. E aí, meus queridos, percebam a importância dessa inovação. Nós tínhamos uma redação do 226, parágrafo 6º da Constituição Federal, que falava o seguinte: o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Beleza. Após prévia separação por mais de 1 ano, nos casos expressos em lei, ou comprovada a separação de fato por mais de 2 anos. Perceba, eu só poderia divorciar depois que eu cumprisse requisitos. Da separação, ou seja, um procedimento da separação. Faria aqui uma separação judicial, ou consensual, ou extrajudicial, consensual ou litigiosa. Beleza. E ficar pelo menos 1 ano depois que eu fiz essa separação, ou por mais de 2 anos separado de fato. Separar de fato é sair de casa, é romper de vez o relacionamento. Percebam, então até 2009 nós tínhamos essa regra. Então você ficava travado, não podia divorciar, você tinha que cumprir um lapso temporal. Então olha que estranho. Aí vem a emenda constitucional número 66 de 14 de julho de 2010, conhecida como a PEC do divórcio, trouxe uma nova redação. E hoje a redação é a seguinte: o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Ponto. A Constituição excluiu aqui do texto, essa emenda, perdão, ela excluiu do texto constitucional tanto o lapso temporal quanto o requisito de separar antes. Então, para muitos, como eu não preciso separar antes, para muitos, meus queridos, essa emenda à Constituição revogou o Instituto da Separação. Então, ainda está no Código Civil, mas seria letra morta, não teria aplicabilidade. Assim defende o professor Flávio Tartucci e outros grandes professores. Então não tem o porquê utilizar do Instituto da Separação. O que a outra corrente defende? Fala, olha, a separação é importante porque é um momento A separação é importante porque eu poderia motivar o porquê do término daquele relacionamento, imputar culpa o porquê do término daquele relacionamento, inclusive ter benefícios por isso, a exemplo, não pagar alimentos para os cônjuges, para o cônjuge que, por exemplo, cometeu aí a traição, um cônjuge que atentou contra a minha vida. Então, essa corrente, ela basicamente, ela descreve, olha, a separação ainda existe e podemos utilizar. Certo? Vamos ver o que rolou então quanto a isso. Então, essa emenda, ela veio para... Ela é grande... Ela tem um grande amparo pela doutrina civilista. Essa emenda, ela foi o complemento de um ciclo evolutivo da lei do divórcio, ok? Porque antes era difícil divorciar. Lembrando que tem muitos dogmas da igreja ainda elencados, né? Tem muita...
situações de igrejas que se você divorciar, você não pode casar novamente. Não vou entrar nesse mérito, lembrando que nós somos estudantes de direito. O direito de família tem um grande respeito pela religião, mas a religião ela não entra desta forma aqui, tá? Ela não faz lei aqui no direito de família. Então, a doutrina entende, e o próprio legislador, que eu preciso facilitar, inclusive, o divórcio. Porque se as pessoas não querem permanecer naquele relacionamento, eu não preciso travar, burocratizar essa situação. Autonomia privada das partes. Ok. Então, para muitos, a separação judicial deixou de ser contemplada pela Constituição Federal, onde era um requisito, lembra o requisito? Separar e depois esperar 1 ano, ou separado de fato por mais de 2 anos. Ok? Então hoje não tem a necessidade mais de lapso temporal. Quer divorciar? Você faz os requerimentos do divórcio, e aí, como nós vimos, o divórcio ele não desaparece apenas o vínculo matrimonial, mas também a sociedade conjugal, ou seja, o divórcio ele acaba com tudo. Lembra do nosso gráfico lá atrás? Então vem essa polêmica. A Constituição, de forma a retirar a separação como requisito, ela teria, então, revogado esse instituto. Só que aí vem uma boa parte da doutrina que é contra essa revogação e fala, olha, não, ela não foi revogada. Tanto é que fizemos um enunciado 514. Que ele é claro, a emenda constitucional 66 não extinguiu a separação judicial ou extrajudicial. E aí vem a jurisprudência que também fala mais ou menos nesse sentido. Então, olha, eu tenho uma decisão de 2017 da 4ª turma do STJ, então lembrando que é uma decisão de uma turma, não é uma decisão do STJ. Lembrando que é uma decisão de apenas uma turma do STJ, que fala, olha, a emenda 66, ela não extinguiu a separação judicial e ainda é uma opção. Então, meus queridos, o que eu preciso falar para vocês? Grandes doutrinadores dos dois lados defendem, um que revogou e o outro não. Na prática, você vai ter que saber qual é a jurisprudência do seu estado, qual é a intenção do seu cliente, para saber se você pede uma separação ou um divórcio, ok? Então, vamos estudar as causas terminativas da sociedade e do vínculo conjugal, tá? A disciplina do 1571. E aí, tanto a sociedade como o vínculo conjugal são extintos pela morte, pela invalidade do casamento, ou seja, o casamento nulo ou anulável, tanto o divórcio. Ah, professor, você pulou a separação. Não, a separação ela só extinguirá a sociedade conjugal, ou seja, só os DD, só o DD, só os direitos e deveres do casamento. Então, morte. Então, morte é uma causa terminativa do casamento. O cônjuge sobrevivente é autorizado a contrair novas núpcias, ele será viúvo, então ele pode contrair novas núpcias, sem problema nenhum. Lembrando lá do 1523, inciso 2, que se o cônjuge viúvo for a mulher, ela teria que aguardar 10 meses por conta do turbatio sanguíneos, para não ter uma confusão de sangue. Isso aqui seria uma causa suspensiva do casamento, ou seja, o casamento seria válido, mas a sanção seria regime da separação total obrigatória,
Porém, com a tecnologia, com a modernidade de exames de gravidez, de testes de DNA, isso aqui é pouco aplicado hoje na prática. E aí, o parágrafo 1º, na segunda parte do 1571, fala da morte presumida do ausente, ou seja, quando é possível a abertura definitiva da sucessão, aqueles casos lá do artigo 6º, segunda parte, lá da parte geral do nosso Código Civil, é possível aí, então, casar novamente, porque com a morte presumida, eu estou excluindo tanto a sociedade conjugal como o vínculo conjugal. Ou seja, o casamento em todo, ele é destituído. Para o professor Gonçalves e para o professor Zeno Veloso, olha que situação. Declarada a morte presumida e a viúva ou viúvo casa novamente, e aquele que foi declarado, o de cujos, né, ele reaparece. Então é o caso da novela aí que acabou de reprisar, né, do Pereirinha. Então, olha, foi declarada a morte presumida, houve a abertura da sucessão definitiva, e aí a viúva casa-se novamente. E aí vem o Pereirinha e reaparece depois de muitos anos. A doutrina entende que esse casamento, o primeiro lá do Pereirinha, permanece dissolvido. E esse segundo casamento terá toda a validade do casamento, ok? Nulidade ou anulação do casamento, então também são causas terminativas da sociedade do vínculo conjugal. É algo que destrói tudo, porque é a nulidade e a anulação. Então é o 1548 e 1549. Nulidade, infringência de impedimentos, 1548. Casei lá naquele rol taxativo do 1521, meu casamento é nulo. Casei no rolzinho do 1549, um rol exemplificativo, meu casamento poderá ser anulado. E se caso for decretado nulo ou for decretada a anulação, vai terminar tanto a minha sociedade conjugal como o meu vínculo matrimonial. Já a separação judicial e extrajudicial, então, olha, nós discutimos se ainda é aplicado ou não. Ficamos no meio a meio. Talvez sim, talvez não. Mas estudaremos o instituto, estudaremos as formas de separação, ok? E aí, essa situação, ela não acaba com o vínculo, ela não acaba com o casamento. Ela só ataca a sociedade conjugal, ou seja, só ataca os direitos e deveres, ok? As pessoas já E aí? E aqui eu faço uma pergunta. E as pessoas separadas ao tempo da promulgação da emenda 66 de 2010, essas pessoas são consideradas divorciadas ou terão que pedir a conversão em divórcio? Letra B, terão que pedir a conversão em divórcio. As pessoas já separadas ao tempo da promulgação da emenda em epígrafe não podem ser consideradas divorciadas. Então, o que eu peço? Conversão da separação em divórcio ou faço o divórcio direto. Preciso aguardar prazo? Não, não preciso. Porque hoje, se tem uma coisa que a doutrina está aliada, tanto para quem defende a separação, quanto para quem não defende a separação, é que a emenda 66 de 2010 revogou qualquer tipo de prazo. Então não tenho que esperar prazo para nada, seja na separação ou no divórcio, nada depende de lapso temporal. Fechou? Então, no tocante aí essa conversão de separação em divórcio, nós temos algumas modalidades do divórcio apontadas pela doutrina. Tem o divórcio-conversão, que seria pessoas separadas que querem se divorciar.
Divórcio judicial litigioso, ou seja, as pessoas não entrarem em consenso e estão em litígio, então eu preciso levar ao judiciário para ajudar a fazer esse divórcio. Eu tenho um divórcio judicial consensual, ou seja, normalmente aqui é quando tem filhos menores ou incapazes, então as partes estão em acordo, mas eu preciso passar pelo crivo da justiça por conta dessa incapacidade aí dos filhos menores. E eu tenho o divórcio extrajudicial consensual, que é o divórcio que não tem filhos menores ou incapazes e as partes estão de acordo. Então, você vai no cartório e pede, olha só, então aquilo que eu disse aqui sobre os efeitos decorrentes da PEC do divórcio, então você como advogado, lembrando essa discussão, você vai ter que ver o que seu cliente quer e onde é que você está litigando, se o juiz aceita aquela tese ou não, perfeito. Mas algo que todos concordam é que não tem mais prazo nenhum para nada, seja para separação, seja para conversão em divórcio. Beleza. E só lembrando algo que fortalece a tese de que a separação ainda existe, em 2015 entrou uma lei muito importante para nós aí, que é o nosso Código de Processo Civil, nosso novo Código de Processo Civil. E lá traz expressamente ações relativas à separação. Ou seja, o legislador processual, ele vem e reafirma que a separação ainda é possível. Isso é alvo de grande crítica, principalmente do professor Flávio Tartucci, tá bom? Então olha o que nós falamos aqui, que a separação, ela põe fim ao quê? Aos direitos e deveres. Então, olha, a separação judicial põe termo, ou seja, põe fim, põe um ponto final aos deveres de coabitação, fidelidade recíproca e regime de bens. Porém, os outros que são ligados à dignidade da pessoa humana, mútua assistência, sustento, guarda, educação dos filhos, respeito e considerações mútuas, esses permanecem. Então vamos lá, separação judicial por mútuo consentimento. Olha aqui o CPC falando dessa separação, 731 do CPC. É quando eu quero fazer uma separação de forma amigável, consensual. Então nós podemos fazer ela tanto judicial quanto extrajudicial. Lembrando, judicial, se eu tiver filhos menores, é obrigatório. E se eu não tiver, eu posso fazer no cartório. Então não há litígio. Eu estou falando de jurisdição voluntária. Quando eu digo jurisdição voluntária, eu quero dizer que são aquelas ações que não tem réu. São os dois cônjuges ali como autores pedindo a homologação dessa separação. Então, 1574 fala sobre ela. Ela fala de um lapso temporal. Se forem casados por mais de um ano, e eles podem pedir essa separação. Esse lapso temporal não existe mais, ok? E é o que o enunciado 515 da 5ª Jornada do Direito Civil do CJF, Conselho de Justiça Federal, trouxe. Não há prazos mais, nem mínimo nem máximo para casamento, ok? Então isso é algo que todas as correntes estão de acordo. Olha só o que o parágrafo único do 1574 fala. Vamos lá para a letra de lei. Ele fala basicamente o seguinte. O juiz pode recusar a homologação e não decretar a separação judicial se apurar que a convenção não preserva suficientemente os interesses dos filhos ou de um dos cônjuges. Então, olha só, uma situação estranha. A separação consensual, em regra, o juiz não mete o bedelho. Em regra, o juiz só está ali para homologar. Mas se ele vislumbra que um dos cônjuges está tendo direitos feridos ou os filhos, ele poderá interferir, ok? Então tem um enunciado 516 que fala sobre isso e ele fala basicamente o seguinte, olha, letra do enunciado, na separação judicial por mútuo consentimento, o juiz só poderá intervir no limite, então ele limita o juiz aqui,
na preservação do interesse de incapazes ou de um dos cônjuges, permitindo o registro ou a cindibilidade dos pedidos com a concordância das partes, aplicando-se o entendimento também ao divórcio. Ok? Vem o 1575 e fala, olha, a sentença de separação judicial importa na separação de corpos e na partilha de bens. Isso aqui não é mais usual. Por quê, meus queridos? Principalmente no tocante ao regime de bens. Então, ele dá a entender que se eu separar, eu tenho que fazer a partilha. Mas veja bem, o 1581, ele fala, é possível que o divórcio aconteça sem que haja partilha de bens. E isso acontece muito. Senhores, o casal tem um grande império, grandes empresas e tudo mais. Vão divorciar. É muito difícil fazer a partilha desses bens, talvez fique muito caro, talvez as pessoas não concordem, eu teria que vender, em tempos de crise é difícil realizar a venda, as partes ficariam em prejuízo, então o que eles fazem? Vamos divorciar, cada um vai para o seu lado, os bens permanecerão em condomínio, 50% meu, 50% seu, a depender do regime pacto antinupcial, e eles seremos condôminos, receberemos meio a meio, pagaremos dívidas meio a meio, ok? Então é possível fazer o divórcio sem que haja partilha. Então, se o divórcio é muito mais forte do que a separação, e é possível que faça esse divórcio sem partilha, por que a separação não seria possível? Então é uma crítica da doutrina e entende-se que é possível também fazer a separação sem que haja partilha. Então, nessa minuta da separação, os cônjuges vão elencar a respeito de tudo, guarda dos filhos, alimentos. Então, é preciso que uma minuta seja bem detalhada, de forma minuciosa, a respeito de guarda dos filhos, sobrenome, alimentos, beleza. Se porventura esse casal omitir a respeito da guarda dos filhos, o juiz mesmo assim ele pode decretar aqui a separação, que é o que o 1584 fala. E aí o juiz perceberá a quem tem as melhores condições para exercer, quem tem mais tempo para cuidar dos filhos, quem tem mais condição financeira para cuidar dos filhos. Então, se as partes não fizerem nenhuma menção sobre guarda, o juiz poderá decidir. Se um dos cônjuges necessitar um auxílio, ele pode requerer alimentos, ok? Isso é bem claro. Na petição nós vamos falar a respeito de sobrenome. Nós fizemos a alteração do nome, beleza, vão permanecer ou não? No silêncio, entende-se que a questão do nome será conservada. E na separação judicial a pedido de um dos cônjuges, ou seja, aqui tem briga, aqui estou sentindo cheiro de treta. Existem 3 modalidades, que são elas: separação, sanção, separação, falência e separação, remédio. Olha que estranho. Beleza, separação, sanção. 1572, caput, fala o seguinte: se um dos cônjuges cometer algo que torne a vida insuportável um do outro. Exemplo, infidelidade, sevícia ou injúria grave. Professor, o que é sevícia? Maus tratos. Maus tratos, agressão. Ok? Então, por que eu tenho aqui uma parcela da doutrina que fala, eu quero motivar esse divórcio, essa separação, perdão? Porque teria como efeito, a pessoa que for condenada na separação-sanção, ela teria o efeito da perda do sobrenome e perda dos direitos de alimentos sociais. Nós vamos estudar nas aulas de alimentos
que nós temos alimentos sociais, que é manter padrão de vida, status. Então, eu quero andar de Ferrari, Chandon todo dia, de café da manhã. Então, esses seriam os alimentos sociais. Tá bom. Como eu dediquei toda a minha vida por esse casamento, então eu não tenho emprego, não consigo entrar mais no mercado de trabalho, você quer divorciar ou separar? Vamos divorciar. Mas você vai continuar mantendo meu padrão de vida, em regra. E aí nós vamos ver que também tem uns alimentos essenciais. Tá, eu não vou manter padrão de vida, mas a cesta básica eu vou ter que te pagar, porque senão você vai passar fome. Dignidade da pessoa humana. Beleza. Só que se eu imputo sanção aqui na separação, eu falaria: a culpa foi sua, você foi infiel, então você não tem direito a nada, tira meu sobrenome e some da minha vida. Então por isso que defende-se ainda essa separação, sanção, para imputar penalidades. Só que aí você vai ter que justificar em juízo, talvez coisas pessoais, e aí lá no divórcio você não precisa justificar o divórcio. Você vai abrir um tópico e falar: as partes não têm interesse mais em conviver em vínculo conjugal, estão requerendo divórcio. Ponto. Sem justificativa nenhuma. Então a separação sanção é essa: litigiosa, um dos cônjuges pede porque o outro praticou infidelidade, sevícia, que são maus tratos, injúria grave ou qualquer outro motivo que o juiz entender que seria a situação de separação sanção. Aí eu tenho a separação falência, que ela fala o seguinte: se um dos cônjuges provar a ruptura da vida em comum por mais de um ano. Então, olha, excelência, a gente já não é mais marido e mulher, nós não somos... Então, olha, excelência, nós não somos mais um casal, nem moramos na mesma casa, não nos falamos por mais de um ano, então quero essa separação falência. Não precisa, meus senhores, faz um divórcio logo de cara, para que ficar tendo que comprovar um ano de fim do relacionamento? Não precisa. Então, com certeza, esse instituto caiu em desuso. Você tem que saber? Tem, você estudante de direito, você vai ter uma questão na prova que vai querer saber o que é separação falência, mas na prática não usa-se mais, ok? E a separação remédio, olha essa: quando o outro cônjuge estiver acometido de uma doença mental grave, que foi manifestada após o casamento, que torne impossível a continuação da vida em comum, desde que após uma duração de 2 anos e a enfermidade tenha sido reconhecida de uma cura improvável. Meus queridos, por mais que nós temos essa questão eticamente talvez reprovável, intimamente se sinta mal, nossa, a pessoa se casou e ela adquiriu uma doença mental grave e agora você vai abandonar. Meus queridos, pensando de maneira racional pela lei, você pode divorciar, você não precisa motivar. Então, se porventura você não dá conta mais daquele relacionamento, seja por conta você não gosta mais, por conta de algum ato grave ou de alguma doença, você não precisa justificar, só pede o divórcio, ok? O 1573 também fala aqui de motivos que podem caracterizar a impossibilidade da comunhão de vida, ou seja, lembra aqui que eu citei infidelidade, sevícia e injúria grave? O 1573 ainda traz outros, olha, então, adultério, tentativa de morte, sevícia, que é maus tratos, abandono voluntário do lar conjugal durante um ano contínuo, condenação por crime infamante, conduta desonrosa, ok? O juiz, isso aqui lembrando que é um rol exemplificativo, ou seja, são exemplos que a lei traz e o juiz pode considerar outras possibilidades também. Procedimento da separação litigiosa, tranquilo, 1562 e 1575.
Eu vou pelo rito ordinário, o rito comum, vai ter uma audiência de conciliação. A iniciativa dessa ação é de quem? É privativa dos cônjuges, é óbvio, é uma ação personalíssima que os cônjuges poderão propor, só eles, com exceção no caso de incapacidade de um dos cônjuges. Eles serão representados por curadores, ascendentes, pai, mãe, avô, avó, ou irmãos, é o que diz o 1576. E depois de separado, eu posso voltar e reestabelecer a sociedade conjugal, que é o que o 1577 fala. Seja qual for a causa da separação judicial e o modo como esta se faça, é lícito aos cônjuges reestabelecer a todo tempo a sociedade conjugal por ato regular em juízo. Então eu vou lá no processo e falo, vamos restabelecer o casamento. Peço desistência dessa ação de separação. E aí, o divórcio, que é algo que ataca tanto a sociedade como o vínculo conjugal, eu vou lá, peço divórcio, tranquilinho, sem problema nenhum. Os direitos e deveres dos pais em relação aos filhos continuam inalterados, princípio constitucional. O 1580, ele regula a conversão da separação em divórcio. E ele fala em lapso temporal, não preciso mais, tá? Esperar um ano do trânsito em julgado da sentença que houver decretada a separação judicial. Não espero nada, sou separado hoje, chega lá no seu escritório. Doutor, sou separado, quero divorciar, preciso esperar quanto tempo? Nada, vamos fazer isso hoje, tá bom? Sem problema nenhum. Parágrafo 1º, nós estamos no 1580. A conversão em divórcio será decretada por sentença. Ok, beleza? E essa conversão, ou divórcio, perdão, ele pode ser requerido por um ou ambos os cônjuges, se comprovada a separação de fato por mais de 2 anos. Não tem mais que comprovar lapso temporal nenhum. Posso casar hoje e divorciar amanhã, sem problemas. Ok? Então, 1581, ele deixa claro que o divórcio pode ser concedido sem a partilha de bens, mas, se porventura essas pessoas que divorciaram e não fizeram a partilha casarem novamente, qual será o regime? Separação total obrigatória por conta das causas suspensivas do casamento. Então, os cônjuges podem propor o divórcio e as ações são divórcio e conversão, que é esse divórcio aí das pessoas que eram separadas e que querem divorciar. Então elas estavam só sem o vínculo da sociedade conjugal, ou seja, só os direitos e deveres que tinham sido atacado. Eu quero divorciar agora, então peço divórcio por conversão. 2, o divórcio direto, não tem que esperar nada nem ninguém, vou lá e peço divórcio, ok? Isso é o que o 226, parágrafo 6º da Constituição traz. Eu tenho um divórcio judicial litigioso, as partes não estão em consenso, então vou entrar na justiça, vai ter litígio. Tem o divórcio judicial consensual, que tem filhos menores ou incapazes, e neste caso as partes estão de acordo, então vão entrar na justiça para pedir a homologação desse divórcio. Procedimento voluntário, não tem réu nesse caso. Divórcio extrajudicial consensual, as partes estão de acordo e não tem filhos menores ou incapazes. E aí, na minutinha do divórcio, vai ter que versar nome, se vai permanecer ou não, guarda dos filhos, caso tenha ou não, alimentos, se tiver a possibilidade ou não, os bens, ok? Minutinha bem básica. E é isso, pessoal, aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Estudem bastante, anotem aquilo que vocês acharem pertinente. Assista mais de uma vez para o conteúdo ficar bem fixado. Estamos aí e até a próxima.